Convido a amada igreja para a leitura da palavra de Deus, que encontra-se em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, até o verso de número 25. Gálatas 5, verso 13 a 25. A igreja acompanha a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na leitura da palavra de Deus, quero compartilhar com a igreja, a família da fé, sobre o tema liberdade para a morte ou para a vida. Liberdade para a morte ou para a vida. Amados, o abandono da verdade do Evangelho, quando acontece na vida daqueles que passaram pela igreja, pela casa do Senhor, quando há este abandono deste Evangelho, conduz o homem a um afastamento de Deus. E este afastamento de Deus traz para si tristeza, dor e morte. Nós estamos, irmãos, há uma semana que vamos viver diante das mídias sociais, trazendo informações, trazendo mensagens que com certeza chocarão nossas vidas, nossas famílias, notícias em que as pessoas vão demonstrar toda a sua liberdade. São os dias que muitos esperam com muita expectativa. Dias em que pode sair do seu lado
do anonimato e se rebelar e se manifestar com toda a sua inteireza da sua vida, as paixões e os prazeres da carne. Milhares de turistas fora do Brasil virão para essa pátria, para essa nação, a quem se divulga em vários continentes ou em vários países a festa da carne, onde passarelas, onde blocos, onde avenidas são tomadas nesse Brasil para satisfazer os desejos da carne. Haverá uma agitação, sem dúvida. Recentemente você pôde ouvir nas mídias que os trajetos dos ônibus coletivos, dos transportes que vão conduzir as pessoas ao trabalho mudarão de ponto, de lugares, de regiões, para atender esta festa da carne. Porque precisa alcançar o êxito desta festa, onde muitas destas vidas, vão ter um passado triste e doloroso. Cada ano que passa, cada ano que nosso Brasil enfrenta uma festa como essa, ela mergulha cada vez mais na podridão do pecado. Mais pessoas se levantam para serem escarnecedores, ou seja, escarnecer as coisas que Deus criou sobre a imagem e semelhança e até mesmo o nome do próprio Senhor. As imoralidades, as drogas, os vícios e a infidelidade, a nudez, tudo isso vai estar dominando esta nação. Trocaram e trocam os prazeres temporários pela verdadeira alegria do Senhor. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque, infelizmente, com muita tristeza, muitos dos que se declaram cristãos, diante da igreja brasileira, da igreja evangélica no Brasil, se levantam muitas vezes para defender, para abraçar, para concordar com tais festas que são abomináveis diante de Deus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, quando ele escreve na sua epístola, ele vai deixar exatamente claro isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O apóstolo João está dizendo que o amar o mundo, ou se entregar para esse mundo, é profanar, é realmente profanar o nome de Deus. Quando o Senhor Jesus escreveu no Evangelho de João, palavra do apóstolo João, mas escrevendo palavras do Senhor Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. Mas o bom pastor vem para dar vida. Vem para dar vida. Mas o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João 10, 10. Mas o diabo, ele veio fazer o quê? Ele veio matar, roubar e destruir. Essa é então a estratégia satânica, diabólica, onde nesses dias que virão pela frente, quantos lares, quantas famílias serão desfeitas, destruídas, pais perdendo os filhos e filhas, lares desmantelados pela morte, pelos prazeres desta carne. Sabe por quê? Porque reina o pecado, com toda a sua sorte e maldade. É o momento em que a nação brasileira, os nossos governantes, abrem as comportas do poder público em geral, para que o povo entre nesse caminho da depravação total. A alegria
momentânea, muito mais importante para a multidão do que a alegria verdadeira. Alegria momentânea e passageira para a maioria é mais significativo do que ter a verdadeira alegria. Irmãos, quando Deus chamou o profeta Isaías, chamou para falar para uma nação, que os irmãos sabem que nada mais que era o povo de Israel. E o povo de Israel, então, na sua vida com Deus, em dado momento, abre mão das verdades. Tanto Jerusalém como Judá desobedecem a palavra de Deus. Deus levanta o profeta para dizer assim, olha, essa nação está manchada por todo o pecado. Deixaram de andar na presença de Deus. E o profeta, então, vai escrever dizendo o seguinte, no livro de Isaías, no capítulo 22, ele diz no verso 13 e 14, o que essa nação escolheu? Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se boi, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos declara aos seus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Nosso Deus, irmãos, não divide a sua santidade, a sua glória com Deus desse século. Então nós, como povo de Deus, Deus nos dê a alegria de sermos chamados filhos de Deus. É necessário então que nós tenhamos cuidado na carreira da nossa vida cristã, para não resvalar os nossos pés, inclinar-se para as coisas que afrontam a santidade de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja também devasta, deixando as marcas do pecado tomar conta sobre aquela igreja, ele vai repreender aquela igreja, chamando a igreja à atenção. Aquela igreja, como Deus chama a atenção, para nós não cairmos na cilada do pecado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 32, ele diz assim, se, como homem, lutei em Éfeso como feras, que me aproveita isso? E aí ele diz, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa é a mensagem que se prega hoje. Não tem nada depois dessa morte. Depois que tudo, a pessoa passa por essa morte, acabou. Não há mais nada. Essa é a mensagem que Deus desse século prega. Então aproveita a vida, aproveita o momento, deleita-se nos prazeres, coloca tudo que você deseja, e agora que tem essa liberdade nesses 4 dias, faça o que acha melhor na sua vida. Mas a palavra de Deus é clara, e diz que há uma eternidade. Uma eternidade para aqueles que morrem em Cristo, e uma eternidade para aqueles que morrem sem Cristo. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara. Luz e trevas não se combinam. Elas não se unem. Ou você, ou eu, ou nós somos luz, ou somos trevas. Liberdade para a morte ou liberdade para a vida. Eu quero apresentar 2 pontos aqui, na grandeza de todo esse versículo que lemos. Não vou entrar em detalhe de cada obra da carne, nem dos frutos do Espírito, mas mostrando em toda a grandeza desse texto 2 grandes verdades. Primeiro, vivendo para a carne, você vive para a morte. Vivendo para a carne, você vive para a morte. A carne deseja o pecado, e o pecado gera a morte. É assim que nós estamos vendo hoje, irmãos. Muitas pessoas próximas de nós, conhecidos, amigos de infância, vizinhos que são marcados por esses pecados. Mas, infelizmente,
Alguns dizem ser cristão, mas seguem os desejos pecaminosos. E nós, como eleitos de Deus, comprado com precioso sangue, como nós cantamos nos nossos cânticos nesta noite, nós, pobre, miserável e pecador, o Senhor nos alcançou com a sua graça. Então não cabe nós, como eleitos de Deus, olhar para trás. Mas como diz o escritor aos Hebreus, olhar para aquele que é o autor da nossa fé, aquele que é a razão do nosso viver. Porque a liberdade para a carne é viver para a morte. Quando o apóstolo Paulo escreve em Efésios, ele vai dizer como eram as pessoas antes de ser salvas. E ela diz lá, o apóstolo Paulo, em Efésios 2, dizendo o seguinte, no verso 2, nos quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Satanás. Ao fato que Paulo diz aqui na igreja dos Gálatas que muitos crentes que haviam cansado a obra da redenção, muitos crentes que ali estavam vivendo a vida espiritual, agora estavam deixando de andar na presença de Deus para andar segundo o curso deste mundo. Paulo chama esses crentes de insensatos. E ele diz no capítulo 3 de Gálatas, ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé ou da palavra? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Não tem sentido, não tem. Como eu posso cultuar a Deus? Como posso louvar a Deus? Buscar esse culto de adoração a Deus, depois eu saio daqui, deixo um momento de louvor a Deus e vou cultuar o Deus desse século. Não tem sentido, irmãos, não tem. O apóstolo Paulo, quando chama a igreja, mais uma vez de Corinto, a atenção, chamando essa igreja que estava deixando de andar na presença de Deus, ele vai enfatizar, chamando a igreja para uma atenção. Olha, as obras da carne, conforme Gálatas 5, 19 a 21, não pode fazer parte da igreja de Cristo. E Paulo diz à igreja de Corinto, olha, tais coisas não herdarão o reino dos céus. Diz Paulo, lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor, palavra de Deus. Ele está dizendo a mim e a você, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós somos do Senhor Jesus, se nós somos de Cristo Jesus, então nós precisamos deixar as obras da carne de lado. Porque em Gálatas 5, do texto que nós lemos, diz algo mais ainda, chamando a atenção a nós aqui. No verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são o quê? Opostos entre si. Irmãos, nós precisamos ter, de fato, uma mudança radical no nosso coração. Cada dia que passa, aproxima a volta do Senhor Jesus. E como aproxima também toda barbaridade que possamos imaginar na raça humana
em depravação, em desobediência à palavra de Deus. As pessoas cada vez mais vão caminhar distante das verdades estabelecidas na palavra de Deus, cada vez mais zombando de Deus. Com certeza, nessa festa mundana, satânica, diabólica, vão profanar o nome de Deus. Faz lembrar, irmãos, da experiência do servo de Deus, Daniel. Quando Daniel vê Nabucodonosor zombando de Deus, Deus pega Nabucodonosor e joga lá no mato e vai comer capim, que nem animal, até ele se quebrantar, até reconhecer a soberania de Deus. E quando isso se quebranta, ele volta e assume o reinado. Seu filho Belsazar vê tudo aquilo e não aprendeu a lição. E no capítulo 5, quando assume o reinado após a morte de Nabucodonosor, Belsazar, então resolve fazer uma festa e convida vários convidados. E desses muitos convidados, ele chama para a profanação das coisas sagradas ao Senhor. Para ele tudo estava normal. Vamos zombar de Deus, vamos zombar, nada vai acontecer. E aquela festa, conforme Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 5, descreve ali que eles foram assim, não tem aqueles cálice sagrado que nós roubamos lá de Jerusalém, que nós pegamos do povo de Israel, traga para nós usarmos, nós vamos festejar com as nossas concubinas, com as nossas meretrizes, e zombaram assim de Deus. Às altas horas da noite ele vê uma mão de Deus, uma mão na parede, ele se assusta, se abala, e de repente alguém vem e diz, foi cortado o seu reinado, pesado na balança, e será morto. E naquela mesma noite, Belsazar viu a morte. Não se zomba de Deus. Nós, eleitos de Deus, nós temos que tomar cuidado. O mundo pode fazer isso, mas nós, comprados pelo precioso sangue de Jesus, temos que ter a coragem de dizer que isso não faz parte do nosso mundo, da nossa vida. Vivendo para a carne, vive para a morte. É com tristeza, irmãos, é com tristeza. Mas é com profunda tristeza. Queridos irmãos nossos, irmãos que amamos e queremos bem, estão vivendo para a morte. Porque estão vivendo no pecado. E se viver no pecado e não houver quebrantamento, mudança, com certeza, é para a morte. Liberdade. Para o espírito, você vai ter vida ou vai viver esta vida em paz. Paulo está dizendo aqui em Gálatas que eu tenho que aproveitar bem essa oportunidade. Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Então ele chama que nós devemos permanecer firmes e não submeter-se ao novo jugo da escravidão. Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, quem está em Cristo deve viver no Espírito. Paulo, quando diz à igreja, e em especial a carta aos Romanos, está dizendo a nós também as seguintes palavras: o próprio Espírito testifica que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus, nós somos dirigidos para viver segundo a ação soberana de Deus, através do Espírito Santo de Deus que controla a nossa vida. Os que somos chamados para ser filhos de Deus. Ou seja, ele está morto para o pecado.
está morto para o pecado. O pecado mais não domina nós. É verdade que você fala assim, mas pastor, há um momento no culto que nós temos confissão de pecado. Verdade, temos. Nós todo dia pecamos. Não é algo prazeroso. Não é algo que satisfaz o meu coração, nem o seu coração. O que nós muitas vezes fazemos é lamentar, Senhor, por que tanta fraqueza, às vezes, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações. Senhor, tem misericórdia de nós. Não é isso que nós desejamos, não é isso que nós almejamos, viver na prática do pecado. Tem que ser acidente todo dia na nossa vida. Mas aqueles que abrasam, aqueles que agasalham, aqueles que acolhem aquilo que não agrada a Deus. Portanto, quem está em Cristo tem que ser nova criatura. A nova vida tem o Espírito de Deus. A nova vida tem aqueles que, de fato, confessam ao Senhor, quando diz a palavra de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus tem para a vida e tem, não só para a vida, mas tem a paz no seu coração. Portanto, irmãos, Paulo está dizendo aos crentes de Gálatas, olha, para que você seja crente, liberto, vive essa liberdade cristã, pratica os frutos do Espírito, que está aí no verso 21 e 22. Pratica os frutos do Espírito, 22 melhor, e 23. Pratica, coloque isso em prática, para demonstrar que a sua vida está em consonância à vontade soberana de Deus. Mas Paulo vai dizer o seguinte, mas não é só isso, Gálatas. Vocês precisam entender profundamente a obra eficaz que Jesus fez por você, por nós também como igreja do Senhor. E ele diz então em Gálatas, dizendo a seguinte palavra, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, essa nova vida me faz viver diante das minhas amizades, do meu relacionamento, no meio da minha família, dos familiares, ou no trabalho, onde eu estiver, que eu sou diferente, ou que nós somos diferentes, porque Cristo vive no nosso viver. O poder da ressurreição de Cristo, o poder de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nos dá essa coragem de dizer assim, não sou eu que estou vivendo mais, é Cristo que vive em mim, Cristo que faz parte da minha vida, do meu viver. Quando isso é real, nós não amamos este século, nós não pertencemos a este século. Esse mundo não é mais prazeroso para nós. Nós somos apenas peregrinos, forasteiros. Estamos aqui para cumprir a missão que Deus estabeleceu para a sua igreja, para nós andarmos de acordo com a sua palavra, com a sua verdade, pregando o evangelho da graça do Senhor. Mas não pertenço ao mundo, porque não estou mais debaixo da lei, mas estou debaixo da graça de Deus. Paulo diz essas verdades. Em Romanos 6, quando ele fala a pecado e a graça. E ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmãos, como igreja do Senhor, o que é que Paulo enfatiza aqui no verso 24 e 25? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Não é parte da minha vida. As coisas do presente século, esta festa mundana que vem pela frente, não é prazeroso para a minha vida. Pelo contrário, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou clamar, porque quem sabe tem um irmão meu, uma irmã minha, um membro da minha família, nossos familiares, ou alguém que nós amamos. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, para que não sejam tragadas pela dor, pela tristeza e pela morte, por essa festa satânica e diabólica.
Paulo termina a epístola de Gálatas dizendo o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E nós tenhamos, irmãos, ousadia, a coragem de dizer isso em alto e bom som na nossa vida cristã, que as pessoas consigam ver em cada um de nós, nessa festa mundana, nessa festa satânica e diabólica, que Deus mudou o nosso viver. Nós andamos e vivemos no Espírito, porque assim diz a palavra do nosso Deus, quando ele diz assim: vós, se porém Cristo está em vós, está em minha vida, na sua vida, ele diz mais: está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse mesmo o ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então nós somos o santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Então, diz a palavra do Senhor: nós crucificamos a carne e andemos agora, como diz o texto, em novidade de vida. Se nós estamos vivendo para o Senhor, então vamos andar e vamos viver no Espírito para a glória de Deus. Conforme a pastoral que eu escrevi, eu coloquei: carnaval é uma festa passageira, mas também é uma festa destruidora. Que Deus nos livra, que Deus nos guarde nossas famílias, que Deus livra aqueles que nós temos de perto ou de longe, mas que eles possam serem quebrantados, transformados, deixando as obras da carne e buscando o fruto do Espírito, para ter uma vida marcada e regada pela ação soberana do nosso Deus, através do seu Santo Espírito. Sejamos crentes que crucificaram a carne, sejamos crentes que andemos e vivemos no Espírito para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus.